Boa noite, irmãos. Que o Eterno, nosso grande Criador e Salvador, possa continuar nos abençoando, pois muito precisamos dele nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo. Mas sabemos que ele é maravilhoso e sempre tem algo para nós, o qual nós o amamos, porque ele tem nos amado bem primeiro do que nós o conhecemos, né? Sabemos que o nosso Cristo ressuscitado, ele tem grande cuidado de nós, porque a grande verdade é que nós, cada dia mais, temos a necessidade de aproximarmos mais dele, né? Como Shaul já dizia, nos seus dias, quando pregava o Evangelho da Graça, ele já dizia que eram dias difíceis, né? E hoje não é diferente, né? Até parece que o amor tem se esfriado de uma maneira em geral. Mas nós cristãos genuínos, que amamos a Cristo, somos reconhecedores daquilo que Ele fez por nós antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu, nos predestinou, e quando aparecemos por aqui, aparecemos debaixo da sua infinita misericórdia, a sua graça, e ele disse para Shaul: a minha graça te basta, né? Coisa maravilhosa. Eu estava analisando quando Paulo teve aquele encontro, não é, com Machia no caminho de Damasco, não é? E diz as Escrituras que ele tinha um propósito, não é? Ele era um seguidor ferrenho da lei, né? Na cabeça dele, a lei era acima de tudo, né? Um homem que sabia tudo da lei de Moshe, né? E não passou jamais pela sua cabecinha, né, que foi necessário Cristo manifestar-se, né, como Filho do Homem, para cumprir a lei em prol da casa de Israel, né? Mas ele insistia que a lei era tudo para todos. Só que na verdade não era, né? A prova é que Deus manifestou-se no véu de carne, né? Para cumprir a lei para aquela nação de Israel que eles não suportaram cumprir a lei que até então Iau, o Criador, tinha passado para Moshe, e Moshe até então transmitiu aos filhos de Israel, mas eles não tiveram condições de cumprir aquilo ali, né? Então Deus se manifestou em carne através do véu, colocou seu plano salvífico em ação em prol da casa de Israel, né? E esse
Shaul, que nós conhecemos como Paulo, era um ferrenho guardador da lei, né? Guardava tanto a lei que a lei dizia não matarás, e ele foi cúmplice em morte de cristãos, recebeu autorização para tirar a vida de homens, mulheres, quem quer que seja, né, que reclamava ser seguidor de Auschwitz, né? Mas a grande verdade é que às vezes nós pensamos uma coisa, voltando para nós, mas o Criador ele já tem tudo elaborado, né? Esse cidadão, ele achava que a lei era tudo, só que não era, como eu disse. O grande Criador, o grande Salvador, né? Que conhece todas as coisas antes mesmo delas existirem, ele já tinha um plano traçado na vida desse cidadão, né? Como ele tem um plano traçado na minha vida, né? Na vida dos meus filhos, da minha esposa, dos meus irmãos, dos meus amigos, né? Ele tem um plano traçado, meu irmão. Quando ele nos elegeu antes da fundação do mundo, nos predestinou, como está escrito lá no livro, com Paulo pregando, esse mesmo Paulo pregando a igreja de Éfeso, ele disse que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Agora, ele não fez isso à toa, simplesmente por fazer, meu irmão. Ele fez isso porque ele tem um plano, ele tem um projeto na vida de cada um dos seus filhos, não é? Agora, uma coisa devemos entender, que nesse sistema em que nós estamos vivendo, existem muitas variações de pensamentos, né? Muitas coisas que os homens planejam. Mas devemos entender uma coisa: o caminho do homem não é o caminho desse Criador Supremo, né? Esse ser tão maravilhoso que nós colocamos a nossa confiança e ele cuida de nós, né? Jamais, né, passou pela cabeça desse cidadão Shaul, né, queria se tornar aquele homem que ele se tornou, né? Verdadeiramente, antes dele ter um encontro com Machia, né, ele era um louco, ele era obstinado em uma religião que não deu certo, né? Mas quando ele encontrou com esse Machia, esse Yahshua tão maravilhoso, houve, meu irmão, houve, meu amigo, uma transformação, houve uma nova mentalidade, houve uma nova visão, houve uma transformação de uma maneira total, uma transformação espiritual, uma transformação nos atos físicos, não é? Na maneira de pensar, de ver, né? Quando ele encontrou essa voz ali no caminho de Damasco, né? Eu estava analisando, né,
o acontecimento na vida desse vindicado, esse predestinado, esse enviado para pregar o evangelho da graça de Deus. Aqueles camaradas que foram enviados a pregar o evangelho da lei, né? Pedro e João, Tiago, né? E Ronan, Kefas, Jacó, né? Eles foram enviados para a casa de Israel, né? Esse cidadão que foi enviado para pregar o evangelho aos gentios, né, que nós conhecemos como Paulo, ele era um tanto quanto diferente da maneira dos demais, né? Agora, por que isso? Sim, porque ele estava lidando com pessoas totalmente diferentes da mentalidade daqueles judeus, que até então os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, foi enviado. Quando esse camarada caiu no mundo gentil, ele caiu no meio de idólatras, né? Então, para cada comunidade, cada cidade, cada povo, ele entrou com uma mensagem diferente, segundo a necessidade de cada um, né? A mensagem que ele pregou à igreja de Éfeso, totalmente diferente da mensagem que ele pregou à igreja da Galácia. Não uma mensagem fora do contexto bíblico, fora da vindicação, fora da graça, mas a mensagem pela necessidade de cada um. Tu vai ver a mensagem pregada à igreja hebreia, à igreja aos hebreus, é uma mensagem totalmente baseada na lei, né? Ele explicando que na lei se cobrava dízimo, essas coisas, tinha sacerdote, que agora aquele sacerdote já não serviria mais, que agora era um sumo sacerdote muito além daquilo, né? Então essa era a mensagem desse vindicado, né, chamado Shaul. Por quê? Porque Shaul, ele trabalhou segundo a necessidade de cada um com a palavra de Yahshua, né? Consegue entender essas coisas? Tu vai para a mensagem da lei, é aquele ritmo, é só aquelas coisas, né? Coisa de lei, ritos e assim sucessivamente. Com a mensagem da graça pregada por Shaul, é segundo a necessidade de cada um, né? Ele pregando lá à igreja de Filipe, né? Lá aos filipenses, ele disse: vendo essas coisas, eu deixo para trás as coisas que aconteceram e prossigo para o alvo, até a perfeição. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, que é Mashiach, né? Ele disse: eu não digo que eu já conquistei, né? Mas procuro o alvo até conquistar, né? Isso me parece que está lá em Filipenses. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, né? Então a vida, meu irmão, a vida espiritual, a vida cristã, é um alvo, é um percorrer. Temos que avançar cada dia, sempre e sempre.
Vamos ver isso aqui. Acho que é Filipenses. Ele falou essas coisas. Deixa eu ver aqui. Filipenses, não sei, deixa eu ver. É Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ver o versículo. Versículo de número 12, é 3 e 12. Não quero eu, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nessa Bíblia fala Cristo, mas não é Cristo, tá, irmãos? O nome mesmo do Salvador é Yahshua, tá? Baseado nos relatos bíblicos originais, né? É grego, hebraico, latim, é Yahshua, tá? Mas deixa Jesus, porque nós já estamos há 50 anos aprendendo isso aqui através dos padres, né? Mas tudo bem. Agora ele disse no 13, irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, corro para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da sabedoria, para a vocação de Deus, tá? Que não é Deus também, é Yahweh, tá? Em Cristo Jesus, que é Yahshua Mashiach. Então ele disse, aquelas coisas lá do passado que aconteceu na minha vida, dizia Paulo aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Vocês podem analisar isso e ver até o contexto, tá? Tá exatamente isso aí. Aquelas coisas que para trás ficaram, eu deixo, eu prossigo para o alvo que é Cristo, como disse ele, né? Então, a vida, o meu irmão, é uma evolução, né, de conhecimento, de entendimento, né? Eu que passei por tantas religiões, né, na minha juventude, eu gostava muito daquilo ali, né? E até que de tanto estudar, examinar os escritos originais, de examinar as escrituras, examinar as 14 epístolas de Shaul, da graça de Deus, né? A gente chega a um amadurecimento e entende que aquelas coisas do passado, de lei, né, não acrescentou nada nas nossas vidas, né? Mas como eu disse no princípio, ele nos elegeu que ele tem um propósito, né, para conosco. E a grande verdade que ele tem um propósito para conosco é que ele trabalhou nas nossas vidas, né? Ele nos abençoou com bênçãos extraordinárias, né? Toda sorte de bênção. Hoje a gente vive reinando nele. Temos a certeza que nós estamos vivendo uma vida da maneira que ele requer que nós vivemos e que nós não precisamos sairmos por aí feito doidos, malucos, procurando ele, porque ele reina dentro de nós, né? No nosso homem espiritual. E entendemos que essas coisas de religiões, denominações, esses ritos de leis, essas coisas já não significam mais nada, meu irmão. Hoje, o que impera é a graça de Cristo em nossas vidas, né? E ele disse, isso é o que basta. O resto, meu irmão, é o resto, né? Que ele continue sempre nos abençoando e que possamos sempre prosseguir para o alvo, né?
esse Shaul, no seu grande ministério evangelístico, ele sabia que ele estava fazendo esse trabalho evangelístico, mas ele tinha que ir até o fim, porque a coroa já estava preparada para ele. E nós, ao sairmos também desse mundo, entraremos no mundo sobrenatural, né? Essa tolice de inferno de fogo, julgamento, né? Essas coisas, coisas de ideias de homens sem fundamento bíblico, né? Sem fundamento escriturístico. Nós esperamos, sim, que um dia desse estaremos no mundo sobrenatural, na eternidade com Cristo, porque esta é a promessa que nós temos, né? Que nós temos, e o que prometeu não pode falhar, né? Que Ele continue sempre nos abençoando e com certeza nós seremos sempre vitoriosos em Cristo, o nosso grande Salvador. Uma boa noite, até a próxima gravação e honras e glórias a Ele, o Todo-Poderoso, para sempre.